Você já acordou se perguntando: por que eu trabalho tanto e continuo no mesmo lugar? Já olhou para o lado e viu alguém com menos que você, vivendo melhor, mais tranquilo, mais em paz? Hoje vou te contar a história de dois homens. Um tinha milhões no banco, mansão, carrões importados. O outro ganhava R$ 2.800 por mês, morava de aluguel, mal tinha ensino médio. Em apenas 2 anos, tudo virou de cabeça para baixo. O milionário perdeu absolutamente tudo. Mansão a leilão, carros apreendidos, família despedaçada. Hoje trabalha para os outros, pagando dívidas até ficar velho. O homem simples comprou sua casa, montou negócio próprio. Hoje vive com paz que dinheiro nenhum compra, ganhando mais dormindo do que muita gente acordada. E se eu dissesse que a diferença não foi sorte, não foi diploma, não foi herança, foram 7 princípios simples que um aprendeu e o outro ignorou. Fica comigo até o final. A única coisa que peço é que você se inscreva, porque aqui a gente não só conta histórias, aqui a gente transforma vidas. São Paulo, 2018. Ricardo Mendes, 40 anos, acordava às 10 horas em sua mansão na Zona Sul. Lençóis de seda, Rolex no pulso, café preparado pela empregada. 8 lojas de eletrônicos, faturamento milionário, BMW na garagem, Porsche para os fins de semana, iates alugados em Angra. Sua esposa, Patrícia, gastava 30 mil por mês em salão e roupas. Os filhos em colégio de R$ 8.000 cada. A vida é curta demais para guardar dinheiro, dizia Ricardo enquanto pagava jantares de R$ 10.000. Dinheiro é para gastar, amanhã a gente vê. Não tinha poupança, não tinha investimentos fora das lojas, não tinha plano B. Só confiança de que o dinheiro nunca ia acabar. Mesmo bairro, outro lado da avenida, casas simples, crianças na rua, cheiro de comida caseira. Seu Antônio acordava às 5 todos os dias há 15 anos. Jardineiro. 8 jardins por semana em casas grandes, onde os patrões mal olhavam para ele. R$ 2.800 por mês. Casa alugada de 2 cômodos com a esposa Rosa e o filho. Café da manhã, pão com manteiga, café no copo de vidro. Pegava ônibus lotado às 6h15. 1h30 até o primeiro jardim. No caminho, sempre um livro na mochila surrada. Livros sobre dinheiro, investimentos, como fazer o pouco se multiplicar. Pegava na biblioteca todo sábado. E cada real tem seu destino, dizia para Dona Rosa. Se a gente não ensinar o dinheiro a trabalhar para a gente vai trabalhar para o dinheiro a vida toda. Guardava 20% de tudo. R$ 560 por mês, sem falta. Teve mês que faltou gás. Teve mês que o filho comeu arroz e ovo a semana toda. Mas ele não parava de guardar. Anotava tudo num caderno velho. Cada real que entrava, cada real que saía, cada real investido. Enquanto Ricardo dormia até tarde e reclamava da vida, seu Antônio acordava no escuro, sujava as mãos de terra o dia inteiro e agradecia a Deus pela oportunidade de trabalhar. 2 homens, mesmo bairro, mesma época. Um tinha milhões e vivia como se nunca fosse acabar. O outro tinha quase nada e vivia como se cada centavo fosse sagrado. Uma tempestade estava chegando, e ela ia revelar quem construiu a casa na rocha e quem construiu na areia. Março de 2020. O mundo parou. Lockdown total. Comércio fechado. Ricardo estava no escritório quando a notícia explodiu. As mãos suaram frio. Isso vai passar rápido, pensou, mas não passou. Primeiro mês, vendas caíram 60%. Ricardo continuou gastando igual. É temporário. Segundo mês, lojas fechadas, custos continuavam. Aluguel, funcionários, fornecedores. Ele começou a tirar da empresa. Mas que reserva? O dinheiro sempre saiu tão rápido quanto entrou. Ricardo foi ao banco. A gerente que sorria quando ele depositava milhões, agora tinha cara diferente. Seu fluxo de caixa não está bom, Ricardo. Posso oferecer empréstimo com juros de 4,5% ao mês.
70% ao ano. Era roubo, mas ele estava desesperado. Pegou 500 mil emprestados. Em 2 meses, evaporou. Agora devia o banco com juros que comiam vivo. Vendeu a Porsche por metade do preço. Mercado despencou, amigo. É isso ou nada. Tentou reabrir uma loja com liquidação. Vendeu algumas coisas, mas o lucro, zero. As contas comeram tudo. 10 meses depois, encurralado, Ricardo pegou 200 mil com agiota, juros de 10% ao mês. Era loucura, era desespero. Em 3 meses, a dívida virou 270 mil. Ameaças começaram. Quinta-feira, quase meia-noite, Ricardo no chão do escritório, luzes apagadas, cabelos bagunçados, barba por fazer, olhos vermelhos, pilhas de contas atrasadas, notificações judiciais, ameaças de despejo. Deus, se o Senhor existe, por que trabalhei tanto e agora não sobra nada? Chorou como não chorava desde criança, soluços fundos, desesperados. O celular tocou. Patrícia. Ricardo, cadê você? Meu cartão foi recusado. Ele desligou. Não tinha mais nada para dizer. No dia seguinte, ouviu na fila do banco. O dono das lojas Mendes está quebrado. Gastava dinheiro como água. Agora tá vendo? Cada palavra cortava fundo. Seu Antônio perdeu 3 clientes. Não tem dinheiro agora. Quando melhorar, a gente te chama. Ele chegou em casa com o coração apertado. Dona Rosa viu a preocupação, mas também viu determinação. Seu Antônio abriu o caderno velho. 15 anos de disciplina, R$ 560 por mês, investido em fundos imobiliários, ações. Agora a gente usa o que guardamos, só o necessário, e vou procurar mais clientes. E sabe o que mais? Vi empresas boas despencando na bolsa, empresas sólidas que vão se recuperar. Se eu comprar agora na baixa, Dona Rosa sorriu. Você e seus livros. Os livros não mentem, Rosa. Compre quando todos têm medo. Agora todo mundo está com medo. É hora de comprar. E foi o que ele fez. Enquanto Ricardo entrava em pânico e pegava empréstimos com juros absurdos, seu Antônio investia nos ativos em liquidação. Enquanto Ricardo xingava Deus, seu Antônio ajoelhava. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Me dá sabedoria para fazer as escolhas certas. 2 homens, mesma tempestade. Reações completamente opostas. 15 meses depois. Ricardo perdeu 6 lojas. A mansão em leilão, BMW apreendida. Patrícia pediu divórcio e levou os filhos. Apartamento alugado de 1 cômodo. Colchão no chão. Foto no celular. Ele, Patrícia e os filhos em Cancún. Sorrisos largos. Parecia mentira. Bateram na porta. Entrou um velho de cabelos brancos, olhos serenos. Vim falar com você, Ricardo. Quem é você? Se é cobrador, não tenho nada. Não vim cobrar, vim te dar algo. Ricardo riu amargo. Me dar o quê? O velho sentou ao lado dele no chão. Você perguntou a Deus por que perdeu tudo. Não perguntou? Ricardo arrepiou. Como ele sabia? Porque, no fundo, todo homem sabe que existe algo maior. Só esquece quando está tudo bem. E grita quando tudo desmorona. Então me responde, por que Deus deixou eu perder tudo? O velho falou firme, mas paternal. Você não perdeu por causa de Deus. Perdeu porque quebrou as leis que ele criou para proteger você. O tolo gasta tudo, mas o sábio guarda. Provérbios 21:20. Você construiu na areia. Quando a tempestade veio, desabou. Eu trabalhei, construí 8 lojas, mas gastou mais do que ganhou. Nunca guardou, nunca preparou. Mas ainda dá tempo de reconstruir. Dessa vez, na rocha, Ricardo pegou o celular, mãos tremendo. Como? O velho enumerou. Primeiro, viva abaixo das suas possibilidades, sempre. Segundo, estude todo dia. Educação financeira é sobrevivência. Terceiro, disciplina é mais importante que motivação. Quarto, pense em anos, não em dias. Quinto, tenha sempre reserva de emergência. Sexto,
Quando todos entrarem em pânico, você compra. Sétimo, humildade. Dinheiro não te faz melhor que ninguém. Ricardo digitou tudo. Como vou aplicar se tô quebrado? Exatamente porque tá quebrado. Agora não tem escolha. Ou aprende ou afunda. A pergunta é, você vai ouvir dessa vez? Fim de tarde. Seu Antônio, no último jardim que atendia. 2 novos clientes conseguidos. Investimentos valorizaram 140%. O mesmo velho apareceu. Boa tarde, Antônio. Vim te dizer que Deus vê cada sacrifício. Cada real guardado quando faltava comida. Cada livro no ônibus lotado. Cada vez que agradeceu em vez de reclamar. Seu Antônio arrepiou. Quem é o senhor? Só um lembrete. Fidelidade no pouco traz autoridade no muito. A colheita vai começar, mas não para você se vangloriar, e sim para ensinar. O velho acenou e foi embora. Seu Antônio olhou para o céu alaranjado. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Ricardo ficou sozinho. Leu os 7 princípios 3 vezes. No fundo, sabia que eram verdade. Será que aos 42 anos, quebrado, divorciado, ainda dava tempo? Uma voz dizia, desiste. Outra sussurrava, levanta, ainda tem tempo. Ricardo fechou os olhos. Se o Senhor me der uma chance, eu juro que vou fazer diferente. Do outro lado da cidade, seu Antônio escreveu no caderno, Deus é fiel, os princípios funcionam. Agora é hora de compartilhar. Segunda-feira, 6 da manhã. Ricardo acordou com o despertador do celular. Primeira vez em 2 anos que acordava antes das 9h. Olhou para os 7 princípios anotados. Viva abaixo das suas possibilidades. Fez café em casa, pão com manteiga, nada de café de R$ 15 na padaria chique. Economizou R$ 400 no primeiro mês, só nisso. Conseguiu emprego como vendedor numa loja de celulares. Salário, R$ 2.200 mais comissão. O mesmo que pagava de conta de luz da mansão. Foi humilhante. O dono da loja tinha 25 anos. Chamava ele de tiozão. Mas Ricardo engoliu o orgulho. Disciplina é mais importante que motivação. Primeiro mês, Ricardo guardou 10% do salário, R$ 220. Parecia ridículo comparado aos milhões que teve. Mas era um começo. Segundo mês, gastou tudo em remédio para a mãe. A reserva zerou. Desanimou. Pensou em desistir. Mas lembrou. Pense em anos, não em dias. Voltou a guardar. Terceiro mês. Comprou um curso online de vendas por R$ 97 da reserva. Estudou toda noite. Aplicou as técnicas. Comissão duplicou. Sexto mês. Conseguiu vaga melhor. Salário de R$ 3.800. Guardou 30%, mais de R$ 1.000 por mês. Um ano depois, tinha 12 mil guardados. Viu uma ação boa despencando. Pesquisou, estudou, comprou. 3 meses depois, valorizou 80%. Quando todos entram em pânico, você compra. Ricardo abriu o caderno. Começou a anotar tudo. Cada real, cada gasto, cada investimento. Parecia seu Antônio. Enquanto isso, seu Antônio viu seus investimentos explodirem. As ações que comprou na baixa subiram 240% em 18 meses. Mas ele não mudou nada. Mesma casa alugada, mesmo ônibus, mesmo pão com manteiga. Usou parte do lucro para comprar um terreno pequeno. Depois, mais um. Depois, mais um. Um cliente viu a dedicação dele e ofereceu sociedade. Antônio, você tem conhecimento, eu tenho capital. Vamos abrir uma empresa de jardinagem e consultoria paisagística. Seu Antônio aceitou, mas pediu 30% da empresa, não salário fixo. Pense em longo prazo. 2 anos depois, a empresa tinha 15 funcionários. Renda passiva de R$ 4.200 por mês, só dos investimentos. Mais 3.500 de lucro da empresa. Comprou sua primeira casa. Não mansão. Casa simples. 3 quartos. Quintal com jardim. Dona Rosa chorou quando recebeu a chave. Deus é fiel, Antônio. Deus é fiel.
3 anos depois do início da crise, Ricardo estava numa palestra gratuita sobre finanças na biblioteca municipal. Queria aprender mais. Sentou no fundo e viu quem era o palestrante. Seu Antônio, o jardineiro que ele via de longe nas casas dos vizinhos. Aquele homem simples, de mãos calejadas, agora estava na frente de 50 pessoas ensinando sobre investimentos. O segredo não é quanto você ganha, é quanto você guarda, aprende e multiplica, dizia seu Antônio. Ricardo sentiu algo quebrar dentro dele. Não era inveja, era reconhecimento. No fim da palestra, ele se aproximou. Seu Antônio, meu nome é Ricardo. Eu era dono de 8 lojas. Perdi tudo e tô tentando reconstruir do zero. Seu Antônio olhou nos olhos dele, viu sinceridade, viu humildade. Ricardo, se você perdeu tudo, é porque Deus quer te ensinar algo que você não ia aprender de outra forma. Vem comigo. Vou te mostrar meu caderno. E ali, num banco da biblioteca, seu Antônio abriu aquele caderno surrado de 15 anos, mostrou cada anotação, cada sacrifício, cada decisão. Ricardo viu sua própria jornada refletida, só que ao contrário. Obrigado, sussurrou Ricardo, voz embargada. Obrigado por me mostrar que ainda dá tempo. 5 anos depois da crise, Ricardo estava no escritório da empresa onde trabalhava, quando o gerente o chamou. Ricardo, a matriz decidiu abrir uma nova unidade. Queremos você como gerente regional. Salário de 15 mil, mais participação nos lucros. Ricardo mal acreditou. De quebrado a gerente regional. Mas dessa vez foi diferente. Não comprou carro de luxo. Não alugou apartamento de rico. Continuou morando simples, guardando 40%. Investindo com sabedoria. 1 ano depois, comprou sua primeira casa própria. Não mansão. Casa de 3 quartos. Suficiente. Seus filhos, agora adultos, voltaram a falar com ele. Pai, você mudou, tá mais em paz. Numa tarde de sábado, Ricardo encontrou um jornal velho entre os pertences da antiga mansão. Era de 2020, mês de abril. A manchete: explosão em prédio comercial mata 12 empresários em reunião. Ele leu os nomes. Congelou. Seu Almeida, seu José Carlos, Dr. Fernando. Todos os empresários que ele conhecia. Todos que iam estar naquela reunião. A reunião que ele tinha confirmado presença. A reunião que ele não foi porque estava quebrado, deprimido, em casa. Se tivesse continuado rico, teria estado naquele prédio. Teria morrido. As mãos de Ricardo tremeram segurando o jornal. Lágrimas desceram. Deus, o Senhor me salvou. Perdendo tudo, o Senhor me salvou. Seu Antônio agora tinha patrimônio de 420 mil reais. A empresa de jardinagem tinha 30 funcionários. Mas ele ainda pegava a tesoura e podava jardins 2 vezes por semana. Por que você ainda trabalha na terra, pai? Perguntou o filho. Você não precisa mais, porque não trabalho por precisar. Trabalho porque gosto, porque foi aqui, com as mãos na terra, que Deus me ensinou tudo. Seu Antônio começou a dar palestras gratuitas todo sábado. Ensinou mais de 500 pessoas os 7 princípios, jovens, adultos, idosos, gente quebrada buscando esperança. E entre esses alunos estava Ricardo. Numa dessas palestras, seu Antônio chamou Ricardo para frente. Esse homem aqui era milionário, perdeu tudo. Hoje está reconstruindo do jeito certo. Ricardo, conta sua história. Ricardo respirou fundo, olhou para as 80 pessoas na plateia. Eu tinha 8 lojas, milhões no banco. Achava que sabia tudo, mas não sabia nada. Gastava mais do que ganhava. Vivia para impressionar os outros, até que perdi tudo e descobri que aquela perda me salvou a vida, literalmente. Ele contou da reunião, da explosão, dos amigos mortos. Se eu continuasse rico, arrogante, perdido, eu estaria morto. Deus usou a crise para me ensinar o que eu nunca quis aprender: humildade, disciplina, gratidão.
O silêncio tomou conta. Muitos choravam. Hoje eu ganho menos que 1/10 do que ganhava, mas tenho paz, tenho propósito, tenho Deus, e isso vale mais que todos os milhões que eu tive. Seu Antônio pôs a mão no ombro dele. É isso, pessoal. A verdadeira riqueza não está no banco, está na sabedoria. E a sabedoria vem da obediência aos princípios de Deus. E assim termina a história de 2 destinos. Ricardo tinha milhões, perdeu tudo, mas ganhou o que dinheiro nunca comprou: sabedoria, humildade, paz. Hoje vive com propósito, ensinando outros a não cometer os mesmos erros. Seu Antônio tinha quase nada, mas guardou, estudou, aplicou os princípios de Deus. Hoje tem patrimônio, negócio próprio e usa tudo para servir. A diferença entre eles não foi sorte, foram 7 princípios eternos. Viver abaixo das possibilidades, estudar sempre, disciplina sobre motivação, pensar em anos, reserva de emergência, comprar no pânico, humildade acima de tudo. A palavra diz: o tolo gasta tudo o que tem, mas o sábio guarda para os tempos difíceis. Provérbios 21:20. Deus sempre soube. A gente é que esqueceu. Se você está quebrado hoje, Deus não te esqueceu. Talvez Ele esteja te ensinando o que você nunca aprenderia de outra forma. Se você está bem hoje, não se engane. A tempestade sempre vem. A pergunta é: você construiu na rocha ou na areia? Não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você guarda. Aprende e multiplica. Escreve nos comentários: obrigado, Deus, por tudo, inclusive pelas perdas que me ensinaram. Declara isso, porque gratidão abre portas. Se essa história tocou seu coração, se inscreve agora mesmo. Porque aqui a gente não só conta histórias, aqui a gente transforma vidas. Somos uma família que acredita que Deus ainda faz milagres. Compartilha esse vídeo com alguém que está desanimado, com aquele amigo que perdeu o emprego, com aquela irmã que está devendo, porque às vezes uma história é tudo que alguém precisa para ter forças para continuar, e não vai embora. O próximo vídeo pode ser exatamente a mensagem que você precisa ouvir hoje. Que Deus te abençoe abundantemente. Que Ele transforme cada deserto da sua vida em jardim florido. E lembra, tudo, absolutamente tudo, tem um propósito. Até o que dói. Obrigado por estar aqui. A gente se vê no próximo capítulo. Em tudo, dai graças.